Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Sou a professora Suelen Freitas, da área técnica de segurança do trabalho. Vamos iniciar a disciplina de organizações e normas. E agora será abordado o segundo tópico, sobre higiene e segurança do trabalho. Higiene e segurança do trabalho. A saúde e a segurança dos empregados constituem uma das principais bases para a preservação da força de trabalho adequada. Higiene e segurança do trabalho compõem duas atividades intimamente relacionadas, no sentido de garantir condições pessoais e materiais de trabalho, capazes de manter certo nível de saúde dos empregados. Segundo o conceito emitido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e que não consiste somente na ausência de doença ou enfermidade. As pessoas se preocupam muito com o bem-estar físico, mas esquecem da saúde mental e também a social, com as relações pessoais. A higiene do trabalho refere-se ao conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. Segurança e higiene do trabalho são atividades interligadas que repercutem diretamente sobre a continuidade da produção e sobre a moral dos empregados. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de práticas preventivas. Caso não tenha a segurança do trabalho, ocorre então os acidentes de trabalho nas empresas. Conforme prevê o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Aqui temos um exemplo de um trabalhador. Possivelmente deve ter ocorrido uma queda e assim prejudicando seu bem-estar físico, provavelmente também mental. Lesão corporal é resultado bem-sucedido de qualquer agressão ao corpo. Pode dizer respeito à debilitação de um órgão do corpo humano. Exemplo, ferida cegueira causada por um lançamento de um estilhaço no olho. Perturbação funcional é o prejuízo do funcionamento de qualquer parte do corpo, órgão ou sentido, como, por exemplo, a perda da capacidade de ouvir por parte de um trabalhador no ambiente de trabalho. Isso é uma doença ocupacional. Ou fora do ambiente de trabalho, que seria não ocupacional, ou seja, não relacionada à sua função, à sua ocupação. E isso é prejudicado. A empresa e o empregado também saem prejudicados. O trabalhador que executa atividades fora das normas de segurança, ele vai ter esse prejuízo na sua saúde, tanto física e também mental. As empresas, elas focam muito na produtividade e esquecem da segurança. E isso, conforme a legislação, a empresa será multada por estar descumprindo as regras das normas de proteção à saúde ocupacional do seu funcionário ou do seu colaborador. É importante observar que nos períodos destinados
a refeição ou descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho, mesmo que ele faça suas refeições no refeitório da empresa ou no refeitório ou no restaurante. Na parte externa, ele estará ainda no exercício do trabalho. Caso ocorra algum acidente, ele deverá solicitar ou alguém, próximo a ele, ou um amigo, ou um colaborador que também esteja com ele, entrar em contato com a empresa, relatando o ocorrido. Doença profissional é uma infecção provocada por uma exigência extrema da empresa, repetida e durável, que tem origem no exercício da profissão, resulta diretamente das condições de trabalho e causa incapacidade para o exercício da profissão ou até morte. Diferente da doença do trabalho, doença profissional então está relacionada à sua função, à sua profissão. Doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, e da Previdência Social. Exemplo, saturnismo, intoxicação provocada pelo chumbo. E também tem a silicose, que é provocada pelo contato com a sílica. A silicose é uma doença pulmonar causada pela inalação. E a sílica é o elemento principal que constitui a areia, fazendo com que a doença acometa principais minérios, portadores de arenito e de granito, operário das fundições e olheiros. Também aqueles em que os trabalhos implicam na utilização de jatos de areia, na construção de túneis e na fabricação de sabões abrasivos, que requerem quantidades elevadas de pó de sílica. Então, é muito importante que o trabalhador, se preocupe com a sua saúde e também, principalmente a empresa, o proteja dos perigos e dos riscos, para que ele não possa ter doenças ocupacionais. Já a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, também constante da relação supracitada. Exemplo, disacusia, que seria a surdez. Em trabalho realizado em local extremamente ruidoso, sem a devida proteção, o trabalhador vai estar exposto aos riscos, principalmente ao risco físico relacionado aos ruídos. E sem a proteção, sem a utilização dos equipamentos de proteção individual, ele poderá ter também esse tipo de doença ocupacional, que seria a surdez. Ambas são aplicadas em casos de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. As doenças profissionais podem ser doenças causadas por agentes químicos, causadas por tóxicos inorgânicos, doenças do aparelho respiratório, pneumoconioses por poeiras minerais, granulomatoses pulmonares extrínsecas provocadas por poeiras ou aerosóis com ação imunoalérgica, broncopneumopatias provocadas por poeiras ou aerosóis com ação imunoalérgica e ou irritante. Também existem doenças que afetam a parte cutânea do trabalhador, causadas por produtos industriais, por medicamentos, por produtos químicos e biológicos e até mesmo por fungos. Existem outras doenças provocadas por agentes físicos, que seriam o risco físico no qual o trabalhador está exposto.
causadas por radiações, por ruído, por pressão superior à atmosférica, por vibrações, por agentes mecânicos. Outras doenças são as infecciosas e parasitárias, causadas por bactérias e afins, por vírus, parasitas, fungos e agentes biológicos causadores de doenças tropicais. Outros tumores podem aparecer no trabalhador, também manifestações alérgicas das mucosas. Muito importante ter a segurança do trabalho dentro da empresa, para assim as doenças ocupacionais não serem atingidas por esses trabalhadores. O conceito de segurança do trabalho é definido como um conjunto de normas, ações e medidas preventivas destinadas à melhora dos ambientes de trabalho e à prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. As ações ou medidas preventivas adotadas na segurança do trabalho podem ser de caráter técnico, administrativas, educativas, de engenharia, organizacionais, higiene ocupacional e ambientais, e várias outras. A principal finalidade da segurança do trabalho é promover a melhor qualidade de vida possível no ambiente de trabalho. Qualidade de vida é o conjunto das condições que contribuem para o bem-estar físico, emocional e espiritual dos indivíduos em sociedade. A atividade de segurança do trabalho numa organização possui vários objetivos, dentre os quais podemos destacar as responsabilidades do empregador e do empregado. Então, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Elaborar a ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, por cartazes e meios eletrônicos. Podem ser enviados e-mails, para que o trabalhador possa acessar esses conteúdos, ter conscientização dos riscos e também como proceder em caso de acidente. Quais são os equipamentos que ele deverá colocar para executar tal atividade, para assim não ter prejuízo na sua condição física. Também o empregador deverá informar os trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, os resultados de exames médicos e de exames complementares de diagnóstico, aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Um fator importante dentro desse procedimento é o treinamento da sua equipe, dos seus colaboradores, perante a conscientização dos riscos da segurança do trabalho. Todas as normas que o empregador deverá informar Ai, que droga, por que eu apertei isso? Pô, tava tão bom. Aí já avisa aí qual que é. Preciso que seja cancelado a gravação e o vídeo desse slide anterior, do slide da atividade de segurança do trabalho, numa organização. Aí vai repetir isso. Então, vamos lá, peraí.
atividade de segurança do trabalho numa organização possui vários objetivos, dentre os quais podemos destacar as responsabilidades, tanto responsabilidades do empregador e do empregado. Então, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Ele deverá cumprir com todas as normas regulamentadoras relacionadas à proteção da saúde do trabalhador, com relação à segurança, e também prevenindo as saúdes ocupacionais. Elaborar a ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes e meios eletrônicos. Comunicações via e-mail, via cartaz, via folheto, via folder, banners expostos nas empresas são importantes para que todos os trabalhadores possam estar conscientes dos riscos e também das medidas de segurança para a prevenção da sua saúde. Também informar quais são os equipamentos de proteção individual que o trabalhador deverá estar colocando para executar tal atividade e assim prevenindo acidentes e doenças ocupacionais que possam afetar a sua questão física. Informar os trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, sejam eles riscos físicos, químicos, biológicos e vários outros que possam ocorrer, possam ter na empresa e prejudicar o seu trabalho. Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Com relação aos exames médicos, mesmo aqueles também de admissional, os periódicos, o trabalhador deverá estar ciente do diagnóstico. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Também determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidentes ou doença relacionada ao trabalho. Cabe ao empregado, cabe ao funcionário, ao colaborador, aquele que está prestando serviço à empresa, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, devendo seguir todos os procedimentos descritos na ordem de serviço. Utilizar o EPI, equipamento de proteção individual, fornecido pelo empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras, que são as NRs. Equipe que faz parte do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Conhecido pela sigla SESMIT, é uma equipe de profissionais especializados em segurança e medicina do trabalho, composta por 5 profissionais: técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Todos esses são profissionais capacitados e que deverão informar aos funcionários e todos os colaboradores sobre a segurança e sobre a medicina do trabalho.
As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela CLT, consolidação das leis trabalhistas, são obrigadas a manter o SESMIT com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A composição do SESMIT vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constante dos quadros 1 e 2 da NR4 do Ministério do Trabalho. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalhos com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão consideradas como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa, da engenharia principal responsável, a quem caberá a organizar o SESMIT. Então, nesse caso, os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados. Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro da NR. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco, obedecido ao disposto dentro do quadro 2 da NR4. Segurança do trabalho, ferramentas. A seguir, algumas das ferramentas utilizadas para a implementação da segurança do trabalho, como o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é utilizado para identificar os riscos ambientais e programar medidas preventivas e corretivas adequadas. Esta NR, que é a NR9, falando sobre esse PPRA, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e de implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, visando a prevenção da saúde, da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e também dos recursos naturais. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sobre a responsabilidade do empregador, com a participação também dos trabalhadores, sendo que sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades do controle. Quando não forem identificados riscos ambientais, nas fases de antecipação e reconhecimento, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas dentro da NR9. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela CLT, consolidação das leis trabalhistas, são obrigadas a manter o SESMIT com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A composição do SESMIT vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos quadros 1 e 2 da NR4 do Ministério do Trabalho. Então, para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados
e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa, engenharia principal responsável a quem caberá organizar o SESMIT. Neste caso, engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros poderão ficar centralizados. Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme este quadro dentro da NR4. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco, obedecendo assim também o quadro 2 da NR4. Segurança do trabalho, ferramentas. A seguir, algumas das ferramentas utilizadas para a implementação da segurança do trabalho, como o PPRA. Também ele está dentro de uma norma regulamentadora, que é a NR9. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é utilizado para identificar os riscos ambientais e programar medidas preventivas e corretivas adequadas. Esta norma, NR9, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores, instituições que admitam trabalhadores como empregados, visando a preservação da saúde, da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade desse empregador, também com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. Então, o PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa, no campo da preservação da natureza e da integridade dos trabalhadores, também devendo estar junto com o PCMSO, que faz parte da NR7. PCMSO seria o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ele é um programa de saúde relacionado ao monitoramento das condições de saúde do trabalhador, através de exames médicos, frente aos riscos existentes no ambiente de trabalho. Esta norma, NR7, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores de instituições que também têm trabalhadores como empregados. Qual o objetivo do PMSO? O objetivo é de promoção e preservação da saúde de todo esse conjunto de trabalhadores. E a SNR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Então, caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviço informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Os exames médicos que o trabalhador deverá ser submetido são admissionais, periódicos, de mudança de função, de afastamento, em caso de acidente, do retorno ao serviço, e também o exame demissional.
todos eles verificando se teve um abalo na saúde ocupacional desse trabalhador que está sendo contratado para prestar o serviço na sua empresa. Bom, finalizamos esse segundo tópico com a frase: se conscientizarmos que segurança no trabalho é essencial, então a saúde se tornará uma consequência. Obrigado pela atenção.